Paz, amados, vamos estar dando início a mais esse momento da Palavra de Deus. Hoje nós vamos estar compartilhando aí com os irmãos e deixar já aqui de início essa pergunta: o que você tem feito com a oportunidade dada por Deus? Vamos estar orando. Senhor Deus, nesse momento nós te louvamos e agradecemos o teu nome e lhe pedimos, Senhor, venha trabalhar nossos corações com a tua palavra, continue falando conosco, ó Deus, e mais uma vez nós agradecemos, louvamos e adoramos o teu nome, em nome de Jesus. Amém. Amado, vamos estar lendo o livro de Tiago, capítulo 1, a partir do versículo 1. Livro de Tiago, capítulo 1, versículo 1. Ele diz assim: Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as 12 tribos que andam dispersas, saúde. Meus irmãos, tende grande gozo quando caídes em várias tentações. 3. Sabendo que a prova da vossa fé opera a paciência. Vamos pular já lá para o versículo 12. Bem-aventurado o homem que sofre a tentação, porque quando for provado receberá a coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido aos que o amam. Vamos lá agora, versículo 19. Portanto, meus amados, todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. 20. Porque a ira do homem não opera a justiça de Deus. Amados, nós estamos vivendo um tempo aí que as pessoas levam mais tempo, como já cansamos de ouvir eles reclamando, procurando entender por quê e para quê. Deus, ele não nos prova além do que podemos e do que precisamos. Sei que isso é algo já batido, sei que os irmãos já ouviram inúmeras vezes, mas é o que Deus tem para falar conosco hoje. Podemos estar vivendo a mesma situação, eu, os irmãos, a mesma prova, e o que vai fazer a diferença entre o meu resultado e o seu é a atitude tomada diante do que se apresenta diante de nós. Eu tenho ouvido muitas mensagens, uma delas, vou compartilhar um pouco do que algumas falaram comigo, e diante da Bíblia nós vamos ver alguns exemplos, podemos ver de pessoas que diante do mesmo problema tiveram atitudes diferentes. Vejamos, como eu falei, alguns exemplos na Bíblia. Golias é um homem bem conhecido, né? No nosso meio, um gigante. Golias se apresenta ali diante do povo. E quando ele aparece, ele gerou medo em Saul e no povo. Quando ele gera medo em Saul, ele revelou a covardia de Saul diante daquilo. Ele esqueceu de tudo aquilo que Deus já tinha feito por ele. Essa mesma situação se apresentou para Davi. Essa mesma situação, em vez de gerar medo, ela gerou indignação em Davi. Devido à afronta, revelou a coragem de Davi. Viu, amados, como a mesma situação que se apresenta, o que muda, o final, é a nossa atitude tomada diante dessa situação. Vamos a mais um exemplo aqui: a morte dos filhos. Noemi fica viúva, depois os filhos dela também morrem, e ela fica viúva, naquele tempo era sem condições de se sustentar. Essa situação gerou atitudes diferentes nas suas noras. Orfa, ela deixou e voltou para sua família. Tá? E Ruth, essa mesma situação não afetou em nada.
ela continuou ao lado de sua sogra. E, amado, assim, essa situação, mas Saul tinha medo, Davi era escolhido. Querido, todos nós fomos escolhidos. A diferença é a nossa situação diante disso, a nossa atitude. O que essa atitude vai gerar resultado. Saul, ele se afastou de Deus. Por isso essa situação foi catastrófica. Você vê, vamos falar só sobre esses dois exemplos. Davi, ele, devido à sua indignação, ele enfrentou isso, fez com que tudo que vinha acontecendo perante dele, fez que isso tudo mudasse, ele se tornasse o maior rei de Israel. O homem que libertou Israel da mão de todos, que todos o temiam. Olha só a diferença. O rei era Saul, mas quem é que o povo que começou a conduzir o povo para fazer a diferença? A mesma coisa nós podemos ver em Ruth, a atitude de Ruth. Eu não vou ficar me aprofundando, tá, amados? Vocês podem ler na Bíblia, várias pessoas já se falaram sobre isso. Você pode pesquisar também. Olha, essa atitude de Ruth, ela transformou e abençoou vidas e vidas. Deus veio honrar os dois, colocar eles em lugares tremendos, para que aquilo, não para que eles fossem exaltados, mas sim para que o nome de Deus fosse ressaltado através da vida deles, abençoando outras pessoas. Não interessa o que estão passando, o que vai determinar o final é a nossa fé, mano. Podemos até questionar, não o porquê, mas para quê? Paramos de pensar no tempo e sim o que estamos indo no caminho. Nós temos que pararmos de ficar pensando, mas quanto tempo? Tá demorando, tá aí. Querido, mas o que está sendo extraído no caminho? Que tudo em Deus tem um propósito. Nós estamos deixando passar alguma coisa que Deus determinou para que não seja feita nesse momento? Amados, a resposta ela sempre vem quando manifestamos a nossa fé. Fé é o fundamento. Quando caminhamos mediante a fé, tudo que construímos ou vivemos fundamentado na fé gera frutos. E quando isso acontece fora da fé, tudo desmorona. Quando tudo é feito por nós mesmos, tudo desmorona. Como eu falei com os irmãos aí, eu citando, eu vi uma pessoa ela falando sobre deserto e monte, que me marcou muito e eu queria compartilhar isso com os irmãos. Lá em Mateus, livro de Mateus, capítulo 4, versículo 1 a 9, diz assim: então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado. Foi conduzido pelo Espírito. Os irmãos marquem muito isso. Foi conduzido ao deserto para ser tentado pelo Espírito, para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. E chegando a ele o tentador, disse: se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem pães. Ele, porém, respondendo, disse: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo o transportou à cidade santa e colocou-o sobre o pináculo do templo. Olha bem, o diabo o transportou à cidade santa e colocou-o sobre o pináculo do templo. E disse: se tu és filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito que aos seus anjos dará ordem em teu respeito e tomar-te-ão nas mãos, para que nunca tropeces com o teu pé em alguma pedra. Disse-lhe Jesus: também está escrito que não tentarás ao teu Deus. Novamente o transportou o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reis do mundo e a glória deles, e disse: tudo isso te darei se prostrado me adorar. Então Jesus foi conduzido ao deserto pelo Espírito, é conduzido ao monte ao diabo.
Jesus foi levado ao deserto, como eu falei, pelo Espírito. Satanás levou Jesus ao monte. Ele fala, eu vi, isso foi muito, impactou muito, que fala, essa pessoa fala o seguinte, que nem todo deserto é o diabo que te leva, e nem todo monte é Deus que lhe conduziu. Isso foi tremendo, isso me impactou muito, essa mensagem. Nem todo mundo que está em cima foi Deus que levantou. Queridos, vamos começar a pensar quantos anônimos, né, que não estão na mídia, que são extremamente conhecidos, que conhecemos, que fazem obras tremendas e não são notados. Ele fala que às vezes é melhor a pessoa anônima para Deus é melhor. A pessoa anônima para Deus não o perder, porque Deus prefere ter uma alma anônima no céu do que perder um famoso para o inferno. Olha só que tremendo, querido. Vou repetir aqui. Às vezes é melhor a pessoa ser anônima para Deus, não o perder, pois Deus prefere ter sua alma anônima no céu do que o perder famoso para o inferno. Cabe a nós a escolha. Amado, viver o melhor de Deus, mesmo em meio à dificuldade, estar com Ele no céu, do que viver no monte e estar afastado dele. Já foi citado aí algumas vezes, tem até a história do irmão que ele ia lá todo dia, o tecladista só chegava lá e tocava. Um belo dia esse irmãozinho faleceu, o tecladista chegou lá, não estava lá o teclado. E aí que ele foi perceber o quão importante essa pessoa era. O que eu estou querendo falar aqui não é aquele que você tem, o pregador, porque o pregador anônimo, não, o servo. Isso não quer dizer que Deus não pode te botar no monte, eu só estou querendo que você entenda. Foi isso que Deus falou comigo, muito através disso, que nem todo monte foi Deus que te colocou. Às vezes tem muitas pessoas eu convivi com uma, e a convivo até hoje, que se converteu, de uma hora para outra, ela não deu um mês, ela já virou pastora e você achava que Deus só falava com ela. Eu não sei quem é pior, ela ou quem colocou ela lá, que ela não sabia nada de Bíblia. E ela levantou o companheiro dela, que nem casado era, um companheiro que leva uma vida mundana normal, e levantou ele como missionário. Então, querido, quem foi que botou ele lá? Foi Deus? Então, assim, procura entender por que você está entendendo, você está passando nesse momento onde você está. Se está no deserto hoje, amém. Entenda, começa a colher tudo que Deus tem nesse momento. Que foi assim com Davi. Davi, ele passou lá sozinho. Por que Davi tinha tanta intimidade? Porque no meio àquele momento que ele passava lá isolado no deserto, ele ficava o tempo inteiro conversando com Deus, adorando a Deus. Ele foi por ali, foi colhendo, então ele foi preparado até chegar onde ele chegou. Mesma coisa, Ruth, passou aquilo tudo catando, sofrendo junto com a Raquel, Raquel e Ruth lá, as duas, para depois ela ser colocada. Então, amado, você tem que estar preparado para colher aquilo que Deus tem para você. Entender. Porque que Deus pode até não te colocar lá no topo onde você acha que é o teu lugar. Porque você não está preparado. Porque se Ele te colocar lá, você vai cair. Então Ele prefere que você continue anônimo. Continue colhendo ali ainda um pouco, para que não lhe perca do que Ele colocar no monte e te perder para sempre. Que Deus abençoe a todos. E que Deus nos dê sabedoria nessa caminhada. E
que em tudo que se apresente para nós tenhamos sempre memória de estar perguntando para Deus, para quê? O que eu posso fazer com isso? O que o Senhor quer que eu faça? Isso vai nos conduzir a lugares mais longe. Amém, querido? Deus abençoe a todos em nome de Jesus.